pai vendeu a casa que herdei e disse que o dinheiro seria usado para pagar as férias do meu irmão. Ele riu. Uma semana depois, quando meu advogado chamou, a risada desapareceu. Honestamente, pensei que meu pai estivesse brincando quando disse que esse dinheiro seria para as férias do meu irmão depois de vender a casa que herdei. Até ri. Mas, uma semana depois, quando meu advogado ligou para ele, não havia mais espaço para riso. Aquela casa significava tudo para mim. Não era apenas uma propriedade deixada no testamento da minha avó. Era onde passei a maior parte da minha infância. Onde me sentia seguro quando as coisas ficavam difíceis com meus pais. Minha avó era a única na família que realmente se importava comigo. Praticamente me criou enquanto meus pais estavam ocupados demais com suas próprias vidas e focados demais no meu irmão mais novo, Ada. Ela sempre esteve lá para mim. Ela me fazia sentir que o importava. E quando morreu, me deixou a casa. Não foi uma surpresa. Meus pais raramente a visitavam. Nunca morreram inteiro para ajudar quando ela estava doente. Ada, o filho dourado, também não se importava. Estava ocupado demais fazendo nada. Aos 24 anos, ainda morava em casa, desempregado, mas, de alguma forma, cheio de potencial aos olhos do meu pai. Há muito tempo aceitei que eu era o filho esquecido, o que tinha que se virar sozinho. Mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Uma tarde, decidi passar pela casa só para vê-la. Eu não havia me mudado para lá, já tinha meu próprio lugar, mas gostava de saber que ela ainda estava lá, esperando por mim. Mas ao chegar, senti que algo estava errado. Havia carros na frente. Não os meus, nem os da minha avó, mas de outra pessoa. Caminhei até a porta e toquei a campainha. Alguns segundos depois, um homem de uns 30 e poucos anos abriu a porta, com uma mulher parada atrás dele. Eles pareciam confusos. "Posso ajudar?" perguntou o homem. Franzi a testa. "Sim. Está em minha casa." "Quem são vocês?" A mulher soltou uma risada nervosa. "Compramos esta casa no mês passado do proprietário." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "O quê?" O homem cruzou os braços. "Compramos legalmente." "Qual é o problema?" Minha boca ficou seca. Olhei para eles, para os carros, para a varanda que já não era minha, e mal conseguia processar. Peguei meu telefone, chequei meus e-mails, minhas mensagens. Nada. Nenhuma notificação, nenhum aviso de venda. Mas eu já sabia o que tinha acontecido. Não disse mais nada. Apenas me virei, entrei no carro e dirigi direto para a casa dos meus pais. Adam era o único em casa, jogado no sofá, mexendo no celular. Mal levantou os olhos quando entrei. "O que foi?" murmurou. Respirei fundo e tentei manter a calma. "Onde estão mamãe e papai?" Ele deu de ombros. Apertei os punhos. "Por que eles venderam a minha casa?" Adam piscou. "Ah, sim." Ele assentiu como se fosse um comentário qualquer. "Eles voltam logo." Então voltou a olhar para o celular. Fiquei ali, parado, por um minuto inteiro, encarando ele. Ele simplesmente não se importava. Então esperei. Quando meus pais finalmente entraram, não os deixei nem sentar. "O que diabos vocês fizeram?" Meu pai suspirou como se eu fosse o problemático. "Olha, Hubert, não era justo você ficar com a casa. Sua mãe e eu tínhamos outros planos." "Planos?" Repeti. "Então vocês falsificaram documentos e venderam minha casa." Meu pai continuou completamente indiferente. Adam precisava de umas férias. Dessa vez, quase ri de novo. Mas não tinha graça. Balancei a cabeça. Eu não vou deixar isso passar. Virei-me e saí, porque meu pai não fazia ideia do que estava por vir. Mal lembro como cheguei em casa. Minhas mãos seguravam o volante tão forte que meus nós dos dedos estavam brancos. Ainda conseguia ouvir a voz do meu pai na minha cabeça, calma e condescendente. Como se não tivesse me roubado. Como se não fosse nada demais. Adam precisava de umas férias. Precisava de um carro. Enquanto isso, a casa da minha avó, o único lar de verdade que já tive, se foi. Estacionei na frente do meu apartamento e fiquei ali por um tempo. Eu não ia deixar isso passar, mas também não ia me precipitar sem um plano. Meu pai era arrogante, mas não era burro. Se fez isso, deve ter coberto seus rastros. Então liguei para meu amigo Daniel. Daniel era advogado e não apenas bom no que fazia, mas implacável. Se houvesse qualquer sinal de fraude na venda, ele encontraria. Contei tudo para ele pelo telefone. E quando terminei, ele estava furioso. "Me encontre amanhã no meu escritório", disse ele. "Traga tudo, e-mails, documentos, mensagens. Não me importa se for um cartão de aniversário da sua avó. Se mencionar a casa, eu quero." Não dormi muito aquela noite. Minha mente não parava de repassar tudo. A voz da minha avó. O sorriso do meu pai. A indiferença de Adam. E, por baixo de tudo, um único pensamento. Eles acham que ganharam. Não tinham ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte, me encontrei com Daniel no escritório dele. Entreguei cada documento que tinha. O testamento da minha avó, extratos bancários, até mensagens antigas onde ela falava sobre o quanto queria que eu ficasse com a casa. Ele revisou tudo por um tempo, então se recostou na cadeira. "Seu pai é um idiota", disse. Finalmente, ergui uma sobrancelha. "Por quê?" Porque ele não só cometeu fraude, como deixou um rastro de papel. Daniel girou o monitor e me mostrou algo que eu não esperava. Uma assinatura falsificada. Minha assinatura.
Me aproximei. Espera, essa não é minha. Daniel murmurou. Seu pai falsificou seu consentimento para a venda. E fez isso com um notário que já foi investigado por negócios duvidosos. Isso é péssimo para ele. Muito péssimo. Soltei um longo suspiro. Então, qual é o plano? Daniel estalou os dedos. Primeiro, enviamos uma notificação formal. Damos a chance de devolverem o dinheiro antes de levarmos isso ao tribunal. Mas, pelo que você me contou sobre seu pai, duvido que ele coopere. Nem em 1 milhão de anos, murmurei. Então, processamos. E se ele não puder pagar, terá que abrir mão dos bens. A casa, as economias, tudo. Assenti, sentindo algo que não sentia há tempos. Satisfação. Vamos fazer isso. Naquela noite, saí do escritório de Daniel sentindo algo diferente. Ainda estava furioso, mas agora minha raiva tinha um propósito. Meu pai achava que podia passar por cima de mim, como sempre fez. Achava que eu engoliria esse roubo como engoli tantas outras coisas ao longo da vida. Mas desta vez, não. Voltei para casa e sentei no sofá, encarando os papéis que Daniel me entregou. A assinatura falsificada me encarava de volta. Meu próprio nome rabiscado por alguém que não era eu. Senti o sangue ferver. Meu pai nem ao menos teve o trabalho de encobrir bem os rastros. Isso tornava tudo ainda mais revoltante. Ele não só me traiu, ele fez isso sem um pingo de medo ou hesitação, acreditando que eu nunca reagiria. O telefone vibrou ao meu lado. Era minha mãe. Ignorei. Minutos depois, outra ligação. E depois outra. Ela sabia. Meu pai sabia. Daniel já devia ter enviado a notificação formal. Quando o telefone tocou pela 4ª vez, atendi. O que você fez? Foi a primeira coisa que minha mãe disse. A voz carregada de frustração. Sorri, sem humor engraçado. Era exatamente o que eu ia perguntar. Hubert, pelo amor de Deus, você quer mesmo levar isso adiante? Quero. Ela soltou um suspiro exasperado, como se eu fosse a pior pessoa do mundo por não simplesmente deixar passar o roubo da minha herança. Você está exagerando. Eu estou exagerando? Repeti. Incrédulo. Me levantei, incapaz de ficar parado. Vocês venderam a casa que a vovó me deixou e usaram o dinheiro para bancar as férias do Adam. E eu estou exagerando? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou novamente, sua voz tinha aquele tom passivo-agressivo que eu conhecia tão bem. Seu irmão precisa dessas férias. Ele está estressado. Ri. Um riso curto, seco, repleto de incredulidade. Estressado? Do quê? De passar os dias jogado no sofá enquanto vocês fazem tudo por ele? Hubert. Não? Chega. Já sei onde isso vai dar. Você vai me dizer que Adam é mais novo, que precisa de apoio, que o seu independente deveria entender. Mas sabe de uma coisa? Eu entendi. Faz tempo. Entendi que, para vocês, eu sempre fui um detalhe. Minha mãe ficou quieta. Então, num tom mais frio, disse. Você está colocando sua família contra a parede por causa de uma casa. Vocês colocaram minha família contra a parede quando me roubaram. Ela suspirou mais uma vez. Seu pai vai resolver isso. E desligou. Joguei o telefone no sofá e esfreguei o rosto, tentando conter a raiva. Mas era impossível. Resolvi sair de casa para esfriar a cabeça. Dirigi sem rumo, tentando colocar os pensamentos em ordem. No fundo, eu sabia o que meu pai faria. Ele tentaria me manipular, como sempre fez. Tentaria inverter a situação, me fazer sentir culpa, me fazer parecer ingrato. Mas desta vez, eu não ia cair. Na manhã seguinte, Daniel me mandou uma mensagem pedindo que eu fosse até o escritório. Cheguei lá e encontrei-o com um olhar afiado. Seu pai respondeu à notificação. E o que ele disse? Daniel jogou um papel na minha frente. Peguei e comecei a ler. Meu pai estava tentando argumentar que a casa não era realmente minha, que a venda foi feita dentro da lei e que qualquer reclamação minha era apenas uma tentativa de causar problemas na família. Uma tentativa de causar problemas na família. Tive que respirar fundo para não socar a mesa. Ele é inacreditável. E burro. Daniel se recostou na cadeira, sorrindo de lado. Por que ele não contava que eu encontraria isso? Ele girou o monitor de novo e mostrou outro documento. Um comprovante de transferência bancária. E daí? Daí que essa transferência foi feita diretamente para a conta de Adam. Todo o dinheiro da venda da casa. Cada centavo. Meus olhos se arregalaram. Meu pai vendeu minha casa e simplesmente deu o dinheiro todo pro Adam? Daniel assentiu. O que não é só moralmente nojento, mas também ilegal. Seu pai não só falsificou sua assinatura, como também realizou uma transação sem qualquer respaldo jurídico para beneficiar uma terceira pessoa que não tinha direito algum à venda. Isso, meu amigo, é lavagem de dinheiro. Fiquei olhando para a tela, absorvendo a informação. Isso significa que não estamos apenas falando de um processo civil. Se levarmos isso adiante, seu pai pode ser investigado criminalmente. Meu coração acelerou. Eu queria isso. Sim. Eu queria cada centímetro de consequência para ele. Vamos continuar? Disse, firme. Daniel sorriu. Sabia que você ia dizer isso. Asterisco, asterisco. 2 semanas depois, as coisas começaram a desmoronar para o meu pai. A primeira pancada veio quando Daniel entrou com o processo formal.
Meu pai foi notificado oficialmente, e isso fez com que ele perdesse a postura tranquila. De repente, começaram a aparecer mensagens dele no meu telefone. Primeiro, tentativas de conversa. Depois, ameaças veladas. Quando não respondi, ele passou para o desespero. Minha mãe me ligou, implorando para que eu reconsiderasse. Disse que eu estava destruindo a família. Eu só perguntei: quando vocês me roubaram, vocês não destruíram a família? Ela não soube responder. A segunda pancada veio quando Daniel conseguiu envolver as autoridades. Uma investigação foi aberta. Meu pai tentou bancar o confiante. Mas quando o investigador bateu na porta dele, a fachada começou a rachar. E então, veio o golpe final. O comprador da casa, aquele casal que abriu a porta para mim, foi chamado para depor. E eles não estavam nada felizes ao descobrir que tinham comprado uma propriedade fruto de fraude. O que significava que a venda poderia ser anulada. O que significava que a casa ainda poderia ser minha. E o dinheiro? O dinheiro tinha ido direto para Adam, e como resultado disso, as contas da minha família estavam sendo minuciosamente investigadas. Meu pai entrou em pânico. Ele tentou me contatar de todas as formas. Mas eu não atendi. Não havia mais conversa. Eu não tinha mais família. Só tinha certeza de que, desta vez, eles não tinham vencido. Nos meses seguintes, as coisas foram de mal a pior para meu pai. Cada nova descoberta no processo só piorava a situação dele. Não apenas a venda da casa foi considerada fraudulenta, mas a investigação financeira revelou inconsistências em várias transações feitas por ele ao longo dos anos. O homem que sempre se gabou de estar no controle de tudo agora estava encurralado. E eu estava apenas assistindo tudo desmoronar. O Adam, por sua vez, entrou em modo de negação. Continuava vivendo como se nada tivesse acontecido, desperdiçando dinheiro da venda em festas, viagens e bobagens. Mas quando as autoridades começaram a vasculhar a conta dele, a realidade bateu forte. O dinheiro precisava ser devolvido. Só que Adam já tinha torrado boa parte. E como a quantia que recebeu era fruto de fraude, ele também não sairia ileso. Meu pai tentou desesperadamente evitar a ruína. Primeiro, entrou em contato comigo, tentando negociar. Depois, partiu para chantagens emocionais. Quando isso não funcionou, começaram as ameaças diretas. Você vai se arrepender de fazer isso com a sua própria família, ele disse em uma mensagem de voz, a voz carregada de raiva. Eu apenas repassei tudo para Daniel. Meu pai achava que, com tempo suficiente, eu cederia. Achava que meu senso de culpa acabaria me dominando. Só que dessa vez, ele estava errado. Pela primeira vez, ele não estava no controle. E eu queria ter certeza de que ele soubesse disso. A primeira grande consequência veio quando o tribunal finalmente anulou a venda da casa. Os compradores não tiveram escolha a não ser devolvê-la, já que adquiriram a propriedade de forma irregular. Eles estavam furiosos, mas essa não era minha culpa. A casa era minha novamente. Lembro-me do dia em que entrei lá depois de tudo isso. Passei os dedos pelas paredes, sentindo a textura, inalando o cheiro familiar. Havia sinais da presença do casal que morou ali por um tempo, mas isso não importava. A essência da minha avó ainda estava ali. E eu ia recuperar tudo. Mas minha vingança ainda não estava completa. Meu pai tentou alegar que não tinha como devolver o dinheiro porque Adam já havia gasto quase tudo. O tribunal não se importou. Se ele não tinha o dinheiro, teria que pagar com bens. E o que isso significava? Que ele teria que vender a própria casa para quitar a dívida. A ironia não passou despercebida. No dia em que a casa da minha infância voltou oficialmente para mim, a casa dos meus pais foi colocada à venda. Eles tentaram desesperadamente evitar isso, mas não havia saída. O dinheiro que roubaram era ilegal. Então, o impensável aconteceu. Adam teve que arrumar um emprego. Não um emprego luxuoso, não um cargo confortável, não uma oportunidade especial criada pelo meu pai. Ele teve que se virar. E pela primeira vez na vida, ninguém estava lá para resgatá-lo. Ele me ligou uma vez. Não para pedir desculpas, não para reconhecer o que fez. Apenas para dizer: você destruiu nossa família. Eu ri. Não, Adam. Só devolvi o favor. E desliguei. Meu pai perdeu tudo. A casa. A estabilidade financeira. A reputação. Quando o processo criminal avançou, a defesa dele foi patética. Tentou alegar que não sabia o que precisava do meu consentimento para vender a casa. Tentou argumentar que era só um mal-entendido. O juiz não se comoveu. Ele foi condenado. A pena não era longa, mas suficiente para que ele soubesse que suas ações tinham consequências. Minha mãe tentou se distanciar do caso, mas não conseguiu. Com a casa vendida, teve que se mudar para um apartamento menor, longe do estilo de vida confortável que sempre teve. E eu voltei para a casa da minha avó. Não porque precisava, mas porque queria. Fiz pequenas reformas, mas mantive muitas coisas do jeito que ela gostava. Todas as memórias estavam lá. E agora, não havia mais ninguém para tirá-las de mim. Na primeira noite depois que tudo acabou, sentei na varanda, sentindo o vento frio da noite. Peguei uma taça de vinho e encostei a cabeça na cadeira de balanço que um dia foi da minha avó. E pela primeira vez em muito tempo, sorri. Eles achavam que tinham vencido, mas, no final, fui eu quem ganhou. Esse é o fim dessa história.